Fala, Champs, tudo bem com vocês? Eu tô bem também, obrigado por perguntar. Hoje a gente vai entender como que funciona o acesso à internet, ou seja, como que seu navegador encontra um site, certo? Como que ele localiza um nome de domínio. E a gente vai compreender aquele código anterior que a gente gerou na aula passada, certo? Primeiro passo, abra o seu VS Code, se não estiver aberto ainda, ou o seu WebStorm. Abra também o seu ambiente, a sua pasta de codificação. Mas afinal, como que o navegador obtém um site na web? É bem simples. Existe algo chamado Domain Name System, que significa sistema de nomes de domínio. Ele é responsável pela conversão dos nomes de domínios em endereço IP, ou seja, Internet Protocol, ou seja, protocolo de internet. Por exemplo, aqui a gente tem uma página do Google, certo? www.google.com. Isso aqui é um nome de domínio. Na verdade, isso aqui é um endereço IP. O servidor DNS funciona como uma agenda telefônica, onde você tem um nome e onde você tem um telefone associado, certo? Nesse caso, o servidor DNS ele traduz as solicitações de nome de domínio em um endereço IP válido que vai para o servidor. E o servidor é o responsável por enviar os documentos HTML para o seu navegador. Já o navegador web, ele é apenas uma ferramenta, um software que te possibilita enxergar de forma adequada esses documentos HTML. E o que é um servidor web? Um servidor web é um computador onde residem, ou seja, onde estão os dados, os recursos, ou seja, as informações que você deseja. Nesse caso, uma página web, certo? Agora a gente vai para a melhor parte, que é o código, certo? VS Code aberto ou o WebStorm aberto. No VS Code é possível você utilizar o próprio terminal aqui dentro. Então ele funciona da mesma forma. Conhecimento nunca é demais, beleza? E o que é HTML? HTML é uma linguagem de marcação de hipertexto. Essa linguagem permite você organizar documentos, certo? Criar sites. Ela contém elementos, e esses elementos são comumente chamados de tags. Essas tags servem para a gente organizar todo o documento, ou seja, organizar o site. E todo esse código HTML, ele é a estrutura do nosso site. Ou seja, imagina o seguinte, o nosso esqueleto. O nosso esqueleto, ele seria o HTML, fazendo uma abstração. Agora, o nosso corpo, cabelo, olhos, isso seria o CSS. O CSS são folhas de estilo, ou seja, são arquivos para você estilizar o seu documento HTML. E o JavaScript? O JavaScript é uma linguagem de programação. Imagine o JavaScript como as nossas roupas dinâmicas, ou seja, todo dia você troca de roupa, todo dia você penteia o cabelo, todo dia você coloca um óculos ou uma lente, enfim. Isso torna a coisa mais dinâmica. Agora a gente vai pro código, que todo mundo acha que está esperando ir pro código, né? Quem não gosta de código? Bora codar então, bora codar. Nessa primeira linha você tem uma tag, a gente chama de tag vazia. Por que uma tag vazia? Porque ela não tem uma tag de fechamento, ok? Mas essa primeira tag, ela indica a versão do HTML que a gente vai utilizar nesse arquivo. Nesse caso, essa tag indica que a gente está utilizando a versão 5 do HTML, ok? Já aqui na linha 2, nós temos uma tag chamada HTML. Essa é uma tag de abertura e você tem uma tag de fechamento aqui embaixo, ok? Comumente, várias tags terão uma tag de abertura e uma tag de fechamento, certo? Algumas tags não têm essa funcionalidade, elas são tags vazias, como por exemplo a meta. Nessa tag a gente tem um atributo. Esse atributo contém um valor, e esse valor está em aspas, certo? Os atributos eles definem algumas informações sobre a página, ok? Nesse caso, a gente está definindo uma linguagem, e essa linguagem é o inglês. Eu posso alterar, por exemplo, para português, português BR, ou seja, português brasileiro. Então, eu coloco PT-BR. É comum você encontrar BR maiúsculo ou BR minúsculo, enfim, eu coloco maiúsculo. Funciona da mesma forma. A partir daqui, a gente está dizendo, ou seja, a partir da tag HTML, a gente está dizendo que a gente está iniciando um documento HTML, ok? Abaixo a gente tem a tag head, que seria um cabeçalho. Nesse cabeçalho você reúne informações de propriedades do navegador, informações para ações do navegador, informações como título do seu documento, entre outras coisas. Aqui, por exemplo, você tem uma tag chamada meta. Essa tag é uma tag vazia, porque não tem uma tag de fechamento, certo? Essa tag meta, ela define algumas informações sobre a página. Por exemplo, aqui a gente tem um atributo charset, e esse atributo charset está recebendo um valor chamado UTF-8.
O TF8 define o formato de codificação da página, certo? Abaixo a gente também tem outra tag meta. E esse atributo, ele vai definir alguma ação do navegador, ou seja, ele vai controlar alguma ação do navegador. Nesse caso, a gente está definindo a versão do navegador em que a nossa página web vai ser renderizada. Esse atributo, ele define, ou melhor, ele controla algumas ações do navegador. Nesse caso, a gente está definindo a compatibilidade com algum navegador, certo? Novamente aqui embaixo a gente tem outra tag meta, que é um elemento vazio, e a gente tem algumas propriedades, ou seja, a gente está configurando algumas propriedades aqui. A gente está utilizando viewport. Esse viewport representa a área em que o nosso site está sendo renderizado. Ou seja, quando você abre o navegador, ele tem uma área, ele tem uma altura e tem uma largura, certo? E aqui em content, a gente está definindo que a largura se ajuste de acordo com o dispositivo. Como assim? Se você está no navegador web, no computador, ele vai renderizar de uma forma. Se você está num celular, ele vai renderizar de outra forma. E a gente está definindo uma escala inicial de zoom. Imagina o seguinte, se eu não tivesse essas opções aqui, eu acessaria o site no computador e o site no celular. No celular, possivelmente, se não houvesse um tratamento como esse, as letrinhas iriam aparecer muito miúdas. Da mesma forma que aparece no computador, só que numa tela reduzida. Então esse content, a gente está informando que a largura vai receber, ou seja, vai se ajustar de acordo com o device que eu estou utilizando, ou seja, da máquina que eu estou utilizando. Se eu estou utilizando um notebook, se eu estou utilizando um smartphone, certo? Aqui a gente tem uma tag title. Essa tag title, ela tem uma tag de abertura e uma tag de fechamento, certo? Aqui você vai colocar o título da sua página. Ou seja, eu posso colocar meu primeiro site. Ou na verdade, vamos escrever o seguinte: Hello World. Bem padrão. É muito recomendável que você faça um Hello World em toda a linguagem que você está aprendendo. Isso dá sorte. Esse título é o título que aparece aqui, ó. Aqui em cima. Certo? Repara que todas essas configurações, ações, ele está aqui na tag head, certo? Que seria o cabeçalho. Ou seja, aqui você tem uma tag de abertura e uma tag de fechamento que contém outras tags dentro dessa tag. Funciona como um container, como uma caixinha dentro da outra, certo? Abaixo a gente tem a tag body. Tudo que estiver aqui, toda a informação que você colocar aqui é o que vai ser apresentado para o usuário, ou seja, o que vai estar aparecendo ali no site, certo? Ela tem também uma tag de fechamento e depois nós temos a tag de fechamento do HTML, para finalizar o arquivo HTML. Vamos escrever um parágrafo? Beleza, faz o seguinte. Para escrever um parágrafo, a gente utiliza a tag P. Olha que o VS Code, ele já me gerou a tag de fechamento automático, certo? Toda tag de fechamento, ele contém um barra e depois ele vem o elemento que a gente está utilizando, certo? Diferente aqui do início. Isso aqui é um parágrafo. Os parágrafos, por padrão, eles sempre começam em uma nova linha. Vamos escrever aqui Hello World. Vamos escrever outro parágrafo. P, ele completou para mim, certo? Não vou colocar em inglês. Meu nome é Tony. My name is Tony. Fuck you, Tony. Ok, por enquanto é isso. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos salvar, dá um Ctrl S, ou você vem aqui em File e clica em Save. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai abrir ele no navegador web. Vamos lá na pasta HTML CSS. Aqui na minha pasta ele está aparecendo isso aqui porque eu abri ele no WebStorm. Só por isso, tá? Não tem problema se o seu não está aparecendo. Vamos abrir o index. Olha, tá aparecendo Hello World. Meu nome é Tony. Legal, né? Vamos voltar para o VS Code. Agora a gente tem que salvar isso. A gente salvou localmente, Ctrl S, certo? Só que a gente tem que mandar isso para o nosso repositório. Se você não abriu o terminal aqui ainda, é só clicar aqui, ó. Ou
dá um Ctrl J, ele abre. O primeiro passo é você acessar o caminho onde se encontram os seus arquivos, ok? Eu vou acessar aqui o meu. Ok, tô dentro. Vou dar um dir para ele me gerar algumas informações. Olha, eu tenho 2 arquivos. Agora eu vou ver qual é o status desses arquivos, ok? Git status. Mas esse arquivo aqui, na verdade, é do WebStorm, então eu nem vou adicionar ele. No seu vai estar aparecendo só isso aqui, possivelmente. Deixa eu adicionar ele aqui. Git add index. Ok. Git status. Tá verdinho. Agora eu posso commitar. Git commit -m. Meu nome é Tony. Enter. Ok, ele fez o commit. Agora a gente tem que fazer um push para mandar ele do nosso repositório local para o nosso repositório remoto, lá para o GitHub. Git push. Ops. Git push. Oh meu Deus. Git push origin man. Ele vai enviar para o nosso repositório. Ok, foi enviado. Vamos acessar o GitHub. Acessei errado ainda. Vou no meu repositório. Aqui o index. Olha só, já apareceu aqui o nosso Hello World. Meu nome é Tony. Fuck you, Tony. E é isso, por hoje é só. A gente entendeu, compreendeu um pouquinho, bem resumidamente, sobre como que funciona o navegador da web, como que ele faz esse acesso para o DNS, como que o DNS faz essa conversão do nome de domínio para o endereço de IP, e assim o nosso navegador web vai lá e envia uma request para o nosso servidor, ou melhor, não é para o nosso, né? Para o servidor de alguém. Para o servidor de alguém, onde o site está hospedado, e esse servidor retorna para a gente uma response, ou seja, uma resposta, que seria o nosso site prontinho e bonitinho. Ou, quem sabe, uma mensagem de erro. Aqui a gente aprendeu também as questões do código. Aqui a gente entendeu o que cada tag, cada elemento representa. Nesse caso, o doctype, ele define a versão do HTML que a gente está utilizando. A gente também tem as tags de abertura, tags de fechamento, tags vazias, certo? A gente tem os atributos, os valores dos atributos. Nesse caso, eu estou definindo a linguagem do site. Nós temos a tag head, que define o cabeçalho do site. Informações que definem ações para o navegador. Nós temos também o título, que inicializa com uma tag de abertura, uma tag de fechamento. Cada tag de fechamento, ela contém uma barra inicialmente. Finalização dessa tag head. Nós temos o body. O body é o corpo da página, onde tudo vai aparecer, tudo aparece ali para o usuário, certo? Na verdade, nem tudo, porque você tem como fazer comentários que ficam só no código, mas isso é para a próxima aula. A gente fecha essa tag de abertura do body e fecha a tag de abertura do HTML, ok? E é isso, guys. Fui!